E estamos aqui com mais uma apresentação da Lucide. Eu estou aqui com as minhas duas fezes escudeiras, que é a Lucide, minha esposa, né? Como eu já falei anteriormente, não é fácil você gravar com quem te conhece, né? É mais fácil você fazer um podcast, um treinamento, uma gravação com alguém que não conhece você. Mas com a sua esposa, você tem que ser bom, né? Você tem que ser bom. Então, estou com as minhas duas fezes escudeiras aqui. Quem já me conhece, minha garrafinha de água, que sempre está comigo, né? Quem vê meus treinamentos, minhas palestras, não pode dizer que eu não ensino as pessoas a se hidratarem, né? É verdade. E mais a minha esposa, Lucide, aqui. E a gente vai começar a iniciar essa nossa gravação, esse nosso momento, querendo saber um pouco da sua história. Na verdade, conta pra gente o que a gente está fazendo aqui. Depois de você falar o que a gente está fazendo aqui, eu já de antemão já vou jogar logo. Eu já quero saber um pouco da sua história, da onde você veio, quem é você. Hoje, quem é a Lucide, né? Que não era a Lucide, era a Stephanie. Não, primeiro era a Fanny. Mas conta você pra gente aí um pouco dessa história. Então, hoje a gente está gravando a aula de abertura, né, do meu curso. Eu tive algumas participações aí nesse curso, já tem algumas aulas gravadas, mas eu quis fazer a primeira de uma forma mais descontraída, mais feliz, mais animada, em formato de podcast. E não podia, né, ter outro convidado que não fosse você, porque você é a pessoa que mais me conhece nessa terra, né? Eu acho que é uma forma também de honrar, né, quem estava comigo desde o início. Quando tu iniciou, era Fanny, né? Esse era meu apelido há 13 anos atrás, quando eu conheci o Jefferson. E daí depois se tornou Stephanie. E hoje aqui, né, em Santa Catarina, eu escolhi, né, me apresentar com o meu sobrenome, que é Lucide. Isso é até uma coisa legal, porque as pessoas, quando vão me assinar alguma coisa, qual que é teu nome? Eu falo, é Lucide, tá? Lucide de quê? Aí eu dou uma travada, não, calma aí. Meu nome é Stephanie Lucide. Então, Lucide é o sobrenome. Aí, geralmente, a pessoa tem que apagar e botar o meu nome na frente. Então, eu sou a Lucide, né, corretora de imóveis aqui da Praia Brava, Itajaí, Santa Catarina. E essa vai ser uma aula um pouco aí sobre como é ser corretor de imóvel, o que essa profissão pode nos proporcionar, né? Eu fiz esse curso, né? Estou gravando esse curso com o intuito de fazer com que o corretor de imóvel ele se desenvolva, né, na profissão, que ele não fique ali patinando, gastando energia no que não é necessário. Então, eu quis iniciar realmente de uma forma mais descontraída. Legal, bacana. E você veio da onde? Hoje é fácil alguém olhar para você, para a sua história, né? E ver você usufruindo de algo bom, vivendo alguns dos seus sonhos, né? Sim. Mas nem sempre foi assim, não é verdade? Não, eu venho de Xerém, né, que é um bairro em Duque de Caxias, que é uma cidade que fica no Rio de Janeiro. A terra do Zeca Pagodinho, né? Até brinco que o meu tio cuida do sítio dele, né? E eu trabalhei com 13 anos numa feira. Ela ainda existe, todo sábado tem essa feira. Eu chegava ali às 5h15 da manhã para montar, né, a barraca do meu avô. E a barraca do meu avô é a barraca do Zeca. Então, eu sei todas as músicas dele. Não porque eu sou realmente uma fã, admiradora, mas porque a gente ouvia o dia inteiro. Então, até você fica brincando, né, que do nada eu começo a cantar Zeca Pagodinho, mas é porque fez bastante parte da minha infância aí, da minha adolescência, enfim. E o Zeca é Xerém, né? Então, quando eu falo, vim de Xerém, já associo do Zeca Pagodinho. Mas, essa parte bonita que o Zeca conta não é tão bonita assim, né? O nome do lugar em Xerém que eu morei se chama, né, Café Torrado. É uma área um tanto quanto perigosa, né? Eu vi muitas pessoas, assim, do meu ciclo de amizade morrerem realmente por causa do tráfico. Algumas ainda estão envolvidas com drogas, com bebida, né, com alcoolismo. Eu tenho muitos amigos que hoje eu vou lá e eles estão ainda, né, na mesma vida, usando lá suas coisas e vivendo uma vida realmente triste. Então, é muito fácil hoje olhar para mim, né, igual algumas pessoas falam, mas
tu tá num nível acima de corretagem, né? Tu faz viagens internacionais e tudo mais, mas nem sempre foi assim, né? Eu tive muitos desafios aí que talvez outras pessoas não tiveram tanto, né? Por exemplo, de ter tido o benefício de nascer em Itajaí, que é uma cidade super calma, super tranquila. A gente não teve essa oportunidade. Você também, né, passou pelas mesmas coisas que eu, talvez até um pouco mais. E é engraçado quando a gente conta um pouco da nossa história, a pessoa, ela automaticamente já fala, não, tem alguma coisa errada. É porque, geralmente, as pessoas não conseguem ver os bastidores de uma pessoa e associar com o palco dela. Não. Quando alguém vê você viajando, quando alguém vê você com um escritório num lugar legal, né, que eu sei que você tem um escritório num lugar legal. Claro bem que eu legal. sei, né? Nossa, é nosso, e né? as pessoas entram lá no escritório e elas ficam encantadas. E é engraçado como você só consegue ter a percepção daquilo que você está vendo. Mas você não consegue... Só hoje, o ontem ninguém olha, né? Só o de hoje. Mas não consegue ter a percepção ou entender quem você já foi. Sim. Não é quem você é, mas quem você já foi. Eu comecei a trabalhar com 13, né? Foi uma fase muito boa. E eu sempre falava pra minha mãe que eu queria ter as minhas coisas, né? Eu me lembro que eu era bem viciada em sapatos, mas o que eu ganhava não dava para comprar sapatos em si. Só que eu tinha uma coleção de Havaianas, que naquela época a Havaiana era 10, 11, 12 reais. E era mais ou menos o que eu ganhava na minha diária. Então eu brincava que eu comprava uma Havaiana por sábado. E realmente, eu tinha todas as cores, azul, amarela, rosa, tudo que eu podia comprar de Havaianas eu tinha. Inclusive, hoje eu ainda sou um pouco viciada em comprar Havaiana, né? Eu vou no shopping, se eu tiver de salto, eu compro uma Havaiana para tirar o salto. É até bem engraçado. Mas eu trabalhava para ter já a minha independência com o valor que eu ganhava, que era 15 reais a diária, eu comprava uma sandália, mas eu não ficava só, né, nesse valor da minha diária. Eu ganhava muita gorjeta. Eu sempre gostei de trabalhar, né, com pessoas, com o público. Então, acho que comecei na feira, eu era muito popular. Eu chegava, e aí, Zé da Galinha, que era um trailer na minha frente que vendia galinha o dia inteiro. E era muito engraçado, porque ele gritava, galinha, o dia inteiro. E eu ficava brincando, né? Foi uma fase muito boa, eu acho que foi um treinamento realmente que Deus me deu a oportunidade de fazer, porque eu trabalhava com o público. Então, eu pegava gente tanto super educada, quanto gente que jogava a cerveja no chão e dizia que tá jogando fora porque tava ruim a cerveja que eu tava servindo, sabe? Que me chamava e pegava a carne e falava assim, isso aqui que vocês estão servindo, isso aqui é um nojo. Tá horrível. Então, tanto pessoas que me deram gorjeta, que me agradeceram por estar ali servindo, quanto pessoas que me humilharam, né? Eu com 13 anos ali, sendo humilhada por estar servindo uma carne ruim, que na verdade nem fui eu que fiz, né? Eu tô ali só para servir. Então, foi para mim, eu acho que o maior treinamento que eu tive na vida foi esse período que eu trabalhei na feira. E aí, logo depois, eu decidi, né, ser química. E aí eu fui para um técnico em química e já ingressei na faculdade. Então, eu estudava de segunda a sábado. Eu realmente só tinha domingo para viver. E aí eu vivia estudando. Porque, né, para quem fez faculdade sabe que é muito puxado. Ainda mais quando você vem já de um ensino médio ruim. Né? Eu estudei, acho que, nas piores escolas, nas únicas que tinham, né? Porque o Rio de Janeiro é realmente um pouco caótico nesse sentido público. Então, eu estudei toda a minha vida em escola pública, e daí fui para uma faculdade particular que eu ganhei uma bolsa de 100%. Então, eu realmente vivia para trabalhar e saí da feira e fui direto para o Inmetro, que é uma referência nacional, né? Que é um local público, mas é de referência. Então, eu tive um estágio de 2 anos no Inmetro, que foi um estágio bem forte. Eu aprendi demais, expandiu muito a minha mente, o desejo de conhecer o mundo, porque tinham grandes doutores, né? Até que hoje eu já sou pós-graduada, estou cursando MBA, que é em negócios imobiliários, então eu amo estudar. Eu acho que realmente aprendi isso no Inmetro, né? Nessa disputa de quem era doutor, então isso veio me ensinando. Na sequência, eu fui para uma empresa, e esse foi, acho que o período pior da minha vida, eu fiquei ali 9 meses, daí numa empresa... não é pública, é privada, né? Incentivo privado. Incentivo privado, não, privada. E esse período na empresa foram 8 ou 9 meses terríveis. Porque como o Inmetro era muito organizado, tudo muito bonitinho,
Quando eu fui pro privado, eu me choquei com a realidade. E era uma empresa de lixo, né, de transporte de resíduo. E era muito desorganizado, assim. Os caminhões de lixo ficavam onde a gente almoçava, sabe? Então, era uma empresa muito nojenta. Eu fiquei 9 meses e foi uma fase bem desafiadora, assim, na minha vida, que eu tinha que pegar um ônibus de 5h15 da manhã. Cara, assim, eu acordava muito cedo, 5h15 da manhã. Pegava aí 3 a 4 horas de trânsito, às vezes em pé, porque o ônibus eu pegava no ponto final, já pegava ele cheio. Meu Deus, caótico. Até chegar, eu atravessava a Brasil para pegar outro ônibus. Às vezes, demorava demais. Como eu ia me atrasar muito, eu já me atrasava, naturalmente, né? O horário era 7, eu só chegava 8, 9 no estágio, todos os dias. Mas, para não chegar tão mais tarde, eu ainda ia andando. Lugar super perigoso, passava em frente a um cemitério, tudo abandonado, enfim. Foram 9 meses realmente desafiador. Mas que me deram a oportunidade de assumir daí uma diretoria de uma empresa. E foi onde eu acho que mudou o meu game, assim. Eu comecei a entender, eu falei, meu Deus, é muito melhor tu ser dona de algo do que tu trabalhar para os outros. E aí, o resto da história, né? Alguém decidiu vir para Santa Catarina, né? Que foi você. Decidiu, veio aqui a passeio, viu que era incrível a cidade e a gente decidiu vir. E tô aí como corretora de imóveis. E foi, resumidamente, foi assim a minha história, até chegar aqui. Então é engraçado que a gente percebe duas situações diferentes, né? A primeira é que você identificou que você gostaria de ser empresária, empreendedora, né? Não trabalhar para os outros, mas ter o seu próprio negócio, porque você poderia ter chegado aqui e continuado como corretora trabalhando para alguém. Né? E você decidiu, de fato, montar a sua empresa, a sua imobiliária. Sim. Né? Hoje você é dona da sua imobiliária. Isso. Né? De repente a pessoa pensa que você é corretora. Não, você é dona da sua imobiliária. Né? Então, essa virada de chave foi importante. Né? Foi importante. Mas quando eu cheguei aqui, como eu não... Até as pessoas me perguntam, não, mas tu já era corretora de imóveis, né? Não era, eu era química. Tinha nada a ver. Então, quando eu cheguei aqui, era uma profissão nova. Porque, para quem não sabe, em Xerém, lá não tem uma casa escriturada, documentação, essas coisinhas bonitinhas, lá não existe. Lá você acha um terreno, constrói... É quase que... É uma invasão, na real, né? São coisas bem antigas que vai passando de filho de pai para filho, para neto, enfim, né? Então, lá não existe... Agora começou a ter, mas antigamente não existia corretor de imóvel. Se eu quisesse vender minha casa, eu oferecia na rua, que eu oferecia para outra. E se alguém tivesse dinheiro para comprar, né? Então, a casa era vendida. Hoje já está um pouquinho mais elitizado, o Xerém está um pouquinho melhor, né? Mas antigamente não tinha. Então, eu realmente não conhecia a profissão em si. Eu vim como química, coloquei currículo, cheguei a ser convidada para uma empresa, mas eles queriam me pagar até um salário muito bom, só que a função era muito ruim. Eu basicamente ia ficar controlando os caminhões que entravam e saíam da empresa. E eu disse pro dono, né, que estava me convidando, disse... Você seria a fofoqueira da empresa, né? Exatamente. Que faz a fofoca. A controladora de quem entra e de quem sai. Disse pra ele, cara, tu vai me pagar um valor absurdo para eu fazer a função de um porteiro. Isso aí, tu não precisa de mim. Tu contrata um porteiro, bota uma cadeira dele aqui e ele vai ter maior prazer em te contar todo mundo que entrou, que saiu, a hora. Isso aí é um porteiro, eu não vou, né, aceitar. E aí, nessa fase, eu estava frequentemente em Itapema, quase todo dia, né? A gente tinha pego uma obra lá. E tinha pego uma obra porque a gente tem uma empresa de construção, né? Que a gente fazia... Hoje a gente não atua mais, mas a gente fazia reforma. Então, a gente pegou essa empresa, uma reforma lá em Itapema, e a gente ia todo dia. E eu ficava naquela padaria lá, né? Todo dia eu ficava numa padaria pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Só trabalhei a vida inteira, desde os meus 13 anos. E agora eu me pegava, assim, parada na vida, com dinheiro, graças a Deus, tinha condições de ficar. Mas foram aí uns 6, 7 meses sem fazer nada. Só para o pessoal entender a vinda para cá, né? A Stephanie, ela sempre foi funcionária. Sempre trabalhou para alguém. Sim. Ou numa repartição pública, igual era o caso da Inmetro. Né? Do Inmetro, quando ela trabalhou no Inmetro. E eu já tinha uma empresa, no caso uma empresa de construção civil, porque desde muito cedo eu também entendi que para você prosperar você tem que ter seu próprio negócio. Tanto é que hoje minha mentoria, meus treinamentos é exatamente voltada para isso.
para ajudar pessoas que querem deixar a vida CLT para começar a empreender. Principalmente as pessoas que mais me procuram, por incrível que pareça, são as pessoas que tinham uma história de vida, têm ou tinham uma história de vida semelhante à minha. Que veio muito lá de baixo, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, sabe? Tendo que driblar todo o caos que é você morar num lugar desfavorecido, digamos assim. Então, eu entendi muito cedo, isso trabalhei também como funcionário, trabalhei em aviário, enfim, trabalhei em diversos lugares como funcionário, mas eu entendi também muito cedo que para você ter algo maior, para você realizar seus sonhos, você precisa ter seu próprio negócio. Ah, Jeff, você está me falando então que quem trabalha para os outros não realiza seus sonhos? Sim, realiza. Só que eu estou falando de escala. Estou falando de um jogo grande, sabe? Você ter liberdade. E quando eu falo liberdade geográfica. Isso proporcionou a gente morar aqui. Sim. Eu falo liberdade de tempo, liberdade financeira. Sabe? Para mim, empreender é liberdade. Eu uso esse jargão, que empreender é liberdade. Então, eu amo essa liberdade. E o motivo para a gente estar aqui hoje foi porque a gente veio trazer a empresa de construção civil para cá, a convite de um amigo morava aqui, me convidou para vir visitar a cidade. Conheci a cidade, gostei e vi um meio de atuar aqui com a minha empresa. E aí vim para cá. Trouxe a empresa e a Stephanie veio também. Aqui ela resolveu iniciar o negócio dela também. Mas antes ela trabalhou também como corretora para alguém. Sim. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque foi interessante que ela conseguiu criar a oportunidade dela. Né? Se você parar para analisar, o tempo todo você trabalhou para alguém. Quando chegou aqui, você mesmo acabou de falar, a gente veio de uma realidade onde não existe corretagem. O corretor é o pedreiro. O corretor é o próprio dono da casa ou do apartamento que seja. Ele é o corretor. Ele é quem constrói. Ele é o corretor, ele é o arquiteto. Algumas vezes ele é o pedreiro. O design de interior. É dessa forma que funciona lá de onde a gente veio. É, exatamente. Então, assim, se você parar e... Se você que está assistindo a gente está pensando que a oportunidade, na maior parte das vezes, ou sempre, ela vai se apresentar para você como oportunidade, você está enganado. Você está equivocado. A oportunidade ela tem o hábito de andar disfarçada. Então, muitas das vezes, você vai criar sua oportunidade. Quando ela existe, você abraça e entra por ela. Quando ela não existe, você cria ela. A única coisa que não pode fazer é você ficar parado de braço cruzado esperando o tempo passar. Então foi isso que ela fez. Ela criou a oportunidade dela. Porque se ela... eu enxerguei a oportunidade. O meu caso e o do dela, tá aqui o exemplo nítido da distinção disso. Eu entrei por uma oportunidade. Eu já tinha empresa de construção. Eu vim para cá, eu enxerguei o mercado aqui e só dei seguimento naquilo que eu já fazia. Então eu enxerguei a oportunidade e entrei. Esse é um exemplo. No caso dela, ela não era corretora de imóveis lá no Rio de Janeiro, na Baixada. Acabamos de falar, lá todo mundo faz tudo. Ela criou essa oportunidade dela aqui. Eu ia todo dia para Itapema. E aí, Itapema, quem conhece, né, em Santa Catarina também, bem pertinho de Balneário Camboriú. E todos os dias que eu ia, tava assim, imobiliária. Tinha muita imobiliária, uma atrás da outra. Daí eu falei, meu Deus, o que será que isso faz? Deve dar dinheiro isso, né? Porque o tanto que tem, meu Deus, deve ser muito boa. E daí eu fui pesquisar o que era uma imobiliária. Aí entendi que, né, era um local onde os corretores trabalhavam e tudo mais. E aí eu falei, meu Deus, agora eu quero saber o que é ser corretor, né? E fui pesquisar. Falei, nossa, é legal, é vendas, eu gosto de vendas, eu gosto de gente, eu já trabalhei com isso, né? Já trabalhei numa feira, não é nada... Tá, eu vou pesquisar então uma vaga. Aí foi muito bom, porque tinha uma vaga que falava assim, no Facebook, tava assim, procura-se corretor sem experiência, sem carro. Praticamente tava lá escrito... Não, com carro, né? Não, tava escrito sem carro, porque na época assim, a gente tinha um só, né? Hoje a gente tem dois, mas na época era um só, e você usava o carro muito, e eu sabia que eu não poderia ter, ficar com o carro pra trabalhar.
A gente tava sem experiência, sem Cresce, sem carro. A única coisa que exigia era um notebook. E era o que eu tinha. Eu falei, meu Deus, eu tenho um notebook, não tenho experiência, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu falei, bom... É pra mim isso aí. Essa vaga aqui me interessa demais. É minha. Daí já mandei mensagem, no outro dia fui fazer entrevista, era bem perto da minha casa, inclusive, dava pra ir andando. E aí cheguei lá, conversei, na época era o Daniel, e ele me fez entrevista e ele disse, tá, mas o que você procura? Eu falei, cara, eu procuro me ocupar, porque eu tô muito sem fazer nada, eu tô entediada de fazer nada. E aí ele assim, tá, mas tu já trabalhou assim com venda? Eu disse, cara, eu trabalhei com 13 anos numa feira e trabalhava o dia inteiro, servia pessoas. Aí ele riu e disse, gostei de você, tá contratada, tá fechado. Eu falei, só que eu não sei fazer nada, você vai ter que me ensinar do zero. Eu disse, ó, a primeira coisa que tu tem que fazer é dar entrada no teu Cresce, e aí tu vai entrar aqui como estagiário. Eu disse, fechou, me ajuda aqui. Já fiz ali, ele me indicou, na época era o IBREP, me indicou, já me cadastrei, já comecei a fazer em 4 meses, eu já tinha terminado as minhas aulas, já estava com o estágio assinado, já estava com o Cresce encaminhado, só depois eles me mandaram. Então, assim, foi um amor à primeira vista. E foi muito legal, porque realmente é uma experiência única, assim, porque eu sempre trabalhei para as pessoas, mas com horário, com ali tudo, sabe, empresa, né? E quando você vai para uma imobiliária, por mais que é uma imobiliária, você trabalha para você. Porque não tem contrato, não tem valor fixo. Na verdade, tem gasto, né? Porque você vai almoçar, você tem que pagar. Vai de combustível, vai de carro, paga combustível. A despesa é sua, né? No começo a despesa é sua. A pressa é toda minha. E foi uma experiência muito incrível. Aprendi demais, né? Com o Daniel e com o... Esqueci o nome agora, me falhou a memória dele, que eu sempre falo. Michel. E aí foi um período bem, bem legal ali com o Michel e com o Daniel. Aí depois fui convidada para uma outra. Fiquei só 30 dias e não foi uma experiência tão boa. Na verdade, foi uma experiência bem ruim. Tive alguns problemas. E aí eu me deparei de novo com... E agora, né? O que eu vou fazer na minha vida? Meu Deus, não deu certo. Deu certo, mas não como eu esperava. E aí eu liguei para um amigo, que é um construtor, que até tem um vídeo com ele, né? Não poderia deixar de fazer esse curso sem o seu Paulo da Macudesk. Liguei. Falei, seu Paulo... Não, essa imobiliária aqui deu ruim. Aí ele, pô, mas de novo, porque a outra tinha fechado. E eu fiquei sem imobiliária. E essa deu um problema mesmo, algo bem grave. E eu disse, seu Paulo, e agora? Ele disse, mas por que você quer ir para uma imobiliária? Eu disse, mas seu Paulo, eu vou fazer o que da minha vida? Sem imobiliária, eu não sei ser dona do meu próprio negócio, não sei, sabe, encarar tudo sozinha. Daí ele disse, cara, tu é muito boa no que faz. É que tu não consegue olhar para si e se garantir. Tu ainda é muito menina, tu é muito novinha. Mas, assim, Lucide, acho que é a melhor corretora que eu já conheci. Tu é muito diferenciada. Tu pega, tu vai, tu tem vontade, tu é uma menina que ninguém precisa ensinar. O que tu quer, tu aprende. E, assim, o que eu posso te ajudar é o seguinte. A partir de hoje, você tem a senha, a chave, tu tem tudo da minha construtora, porque ele tem uma filial em Itajaí, um escritório bem bonito. Ele disse assim, pode usar o meu escritório. Está autorizada a atender o cliente que você quiser aqui dentro. Pode usar meu café, minha luz, minha internet. Usa como se fosse seu. Esse escritório aqui é seu. Vem fazer plantão, pode usar sábado, pode usar domingo, feriado. Você tem tudo, liberdade. E aí foi o momento que eu senti como se Deus estivesse assim... falando pra mim, cara, eu tô te dando tudo que tu precisa. Só vai. Coragem, força, fé, vai que vai. Quando eu decidi, deu 7 dias, eu fiz uma venda, que na época a comissão era 45 mil, que pra mim era uma comissão surreal, assim. Eu já tinha feito outras vendas, mas não nesse valor. E aí, nessa venda, eu abri meu PJ para gerar a nota fiscal. Daí já aluguei meu escritório, daí já foi indo e tô aqui, né? Já se passaram 3 anos disso, foi 1 ano como imobiliária, né? Numa imobiliária, e hoje já cheguei ao nível de ter corretores trabalhando comigo. Então, realmente, assim, a profissão corretagem, ela requer coragem,
né? Eu acho que, na verdade, o vendedor, seja do que for, ele precisa ter coragem para seguir em frente, né? Para continuar. Porque você tem vários desafios. Eu tô contando os meus, mas quem tá aqui assistindo, certamente tem vários outros desafios, né? Diferentes do meu. Mas é desafiador a venda, porque você tem que estar bem, você tem que estar confiante, você tem que se desenvolver como ser humano, né? Tu não estuda só o mercado imobiliário, você tem que estudar para ser um ser humano melhor. Porque você está lidando com pessoas, né? E mais ainda, está lidando com o dinheiro da pessoa. Então é delicado, é uma profissão que te exige muito. Mas eu me descobri em Santa Catarina, dessa forma. Nessa profissão que foi realmente aí... tem sido para mim um divisor de águas. Legal, bacana. Então, assim, quer parar? Não, é que a câmera tá desligada, mas... É só o display. Ah, legal. Eu olhei e falei, oh my gosh, tá desligada, mas ok. Então, assim, de repente, para quem tá te ouvindo, a pessoa pensa assim, tá, mas agora ela tocou num ponto que eu não tenho. Ela tem network, que ela falou com alguém abriu as portas para ela. Eu consegui identificar duas situações aí na sua fala. Primeiro que você tinha falta de coragem. Uhum. E é uma prática muito grande que eu vejo dos empreendedores. Ou seja, das pessoas que querem empreender, que querem iniciar um negócio. É que é novo, né? O novo traz medo. É o medo. A falta de coragem, o medo. Ah, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí entra a importância de você ter mentores, pessoas para te ajudar nessa caminhada. Sim. Você buscar conhecimento para isso, para poder desenvolver essa trajetória. Mas também ela falou de um network que ela tinha. Ah, eu falei com tal pessoa abriu a porta para mim, cedeu o espaço para mim. Só que, de repente, quem está ouvindo agora e está querendo começar a empreender ou começar como corretor vai falar assim, mas eu não conheço ninguém que possa fazer isso por mim. Entra numa imobiliária. Para você foi fácil, porque alguém abriu as portas para você. Ah, então eu não vou dar conta de fazer isso, porque eu não tenho ninguém para fazer isso. O que você pode dizer para essas pessoas? Lembrando que eu vim de outro estado, né? Então, eu não conhecia ninguém. Na verdade, eu cheguei num estado que eu nunca tinha ido. Eu não tinha nenhum vizinho, parente ou amigo ou nada, né? Na verdade, você tinha um amigo que, na real, não morava aqui, né? Quem morava aqui era o irmão dele, então a gente não tinha realmente nenhum conhecido, nada. Então, eu entrei na imobiliária e foi a imobiliária que me proporcionou. Não dá para tu começar sozinho. Tu tem que estar ao lado de quem possa te agregar. E no meu caso, como era uma profissão nova, eu não conhecia nada. Eu não sabia nem o que tinha na cidade. Prédio, lançamento, construtora, nada. Então, eu entrei numa imobiliária que daí me proporcionou a conhecer construtores, a me ensinar como se vende, a me ensinar a ler uma planta, né, de um imóvel, a me ensinar a entender como que funciona um prédio. Chega a ser engraçado, mas, por exemplo, no Rio eu nunca tinha andado de elevador, porque não tem. É uma coisa que não é tão habitual. Eu morava em casa, não morava num prédio. Então, sim, sensor de rosto digital para entrar num... Meu Deus, o portão da casa da minha mãe fica aberto 24 horas. Que o bandido quiser entrar, entra. Porque, né, da onde eu venho não tem invasão de casa. Então, não tem senha para acessar. Não tem nem portão, né? O que dirá sensor no portão, né? Então, era muito engraçado. Por exemplo, quando eu ia fazer um plantão de venda, inúmeras vezes, eu levei um cliente e eu não conseguia abrir a porta. Porque eram muitas chaves, era um molho, né? Como eles falam, E eu pensava assim, meu Deus, até eu descobrir a chave que abre isso daqui. E eu realmente, várias vezes, eu dei na mão do cliente para ele abrir a porta para mim, porque eu não tinha... tu vê que é uma coisa muito simples. Agora a pessoa que tá ouvindo fala, meu Deus, mas não sabe enfiar uma chave e abrir? Eu tinha dificuldade. Inúmeras vezes. Eu me lembro um dia que foi, talvez, eu acho que um dos dias mais desesperadores da minha vida. Eu fui numa casa de luxo, de altíssimo padrão, dentro do Porto Riviera, e a chave era desse tamanho, assim. Caramba. Era incrível a chave. E eu, assim, apaixonada, e daí a porta... Essa é aquela chave de desenho, né, de brincadeira. A chave que abre os céus. E aí a porta eram, acho que 6 metros ou 7 metros de altura. Era aquelas portonas. Gigantescas. Nem sei se era isso. Na minha cabeça devia ter uns 20 metros. Eu parava assim, meu Deus, eu fico vendo essas casas, né? Hoje a internet mostra muito dessas casas, esses negócios assim.
eu fico pensando se eu tenho força para abrir aquela porta. Eu não sei nem se eu tenho Mas força para empurrar aquela porta. É levinha, não sei o que eles fazem que você abre, ela tem rodinha para conseguir. E daí fui abrir, aí mostrei pro cliente, aquela coisa toda linda. Quando eu fui sair, a chave não saía. Ela não conseguia tirar a chave da porta. Ela não saía da porta. Aquilo começou a me dar um desespero. Eu falei, Jesus. Crise de riso. Senhor, tem misericórdia. Como que eu vou deixar essa casa aberta, meu Deus? Se alguém entrar e roubar. Cada lâmpada aqui é o valor do meu apartamento. Se roubarem uma lâmpada, eu já tenho 15 anos de trabalhar para poder pagar. Só para pagar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Acabou minha carreira. Eu fiquei tão nervosa. Aí eu falei, bom, não vai adiantar nada esse meu nervosismo. Fechei, deixei a chave. Dei uma volta no quarteirão para dar uma respirada. Brinquei com o cachorro. Daí, quando eu cheguei, rodei mais um pouco, a chave saiu. E aí eu descobri, olha que legal, descobri sozinha. Essas chaves que elas são muito quadradas, elas não saem assim. Elas só saem se elas estiverem assim. Então, eu puxava ela assim e ela não saía. E quando eu rodei mais um pouco, ela saía deitada. Isso eu aprendi na prática. Olha, isso é uma ótima... um ensinamento aí pro curso. Cuidado com a chave. Esse curso já vale a pena, porque você aprendeu agora como tirar a chave grande. Então, assim, eu não tive convívio com quase nada. Então, a experiência da imobiliária me trouxe portas abertas. Literalmente, portas abertas. Então, foi através do Michel e do Daniel, né, da etiqueta do imóvel, que eu comecei a entender o que era um plantão de venda. A Macodesk foi meu primeiro plantão de venda. Pronto, né, vamos dizer assim, com ar-condicionado, que funcionava café. Porque eu fiz um na Mendes dentro de uma obra que era um container. Quente que só uma beleza, na Praia Brava, eu dentro da obra, reta escavadeira cavando atrás de mim, uma loucura, eu lá, dentro daquele container. Então, assim, quem me abriu essas portas foi uma imobiliária. Por isso que, numa próxima aula, eu falo, tá patinando, não tá evoluindo, não tá indo, vai para uma imobiliária. Porque lá já tem o caminho pronto. Então, peraí, aqui é uma dica valiosa, né? Uhum. Você, então, tá dizendo que a pessoa que está começando, é interessante ela procurar uma imobiliária e se cadastrar ela e trabalhar. Muito. Porque assim, ó, o que a gente precisa deixar claro aqui? Tem muita gente que quer ter seu próprio negócio, quer empreender, tudo bem. Claro, isso é ótimo, é perfeito. Só que você não chegou na imobiliária da forma que você está hoje. Não. Né? Você não chegou no segmento imobiliário da forma que você está hoje. Você começou pequeno. Claro. E aí existe uma passagem, eu gosto muito de usar a Bíblia como um manual para treinar as pessoas. Existe uma passagem, porque dá certo até hoje. Uhum. O trem que foi escrito há milênios, até hoje dá certo. Acho que a gente tem que dar crédito, né? Mas enfim, existe uma passagem em Zacarias 4, se não me falha a memória, que fala assim, ó, não despreze os pequenos começos. E aí daqui já vai a dica fundamental. Para você ser grande, você começa pequeno. Se você está pensando em começar grande, não vai acontecer dessa forma. Você vai chegar na grandeza se você respeitar e não desprezar os pequenos começos. Porque tudo que você despreza agora, você rejeita, e tudo que você rejeita, você não tem direito a ter. Se você despreza o pequeno começo, você está rejeitando aquilo ali. Então você não tem direito a chegar no grande. O que a Bíblia diz? Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, de repente, você está olhando a trajetória hoje de uma pessoa vencedora, de uma pessoa campeã que chegou longe, mas ela não começou grande, ela começou pequeno. Ela foi respeitando o processo das coisas e hoje ela usufrui de coisas grandes. Então eu vejo muita gente que sonha, que quer fazer tal coisa, quer chegar em tal lugar, em determinada posição, mas o pequeno, o básico, ela não faz. Ela não tem humildade. Às vezes falta humildade para a pessoa começar do pouco, do pequeno. Mas vou trabalhar para alguém? Mas eu vou pegar conselho com fulano de tal? Mas eu vou ter que me humilhar e ficar servindo as pessoas só porque hoje ela é maior do que eu? Eu também tenho potencial para chegar onde ela chegou. Eu também tenho sonho, tem. Mas assim, não despreze os pequenos começos. Aprenda com ele e vai galgando seus caminhos até você chegar num patamar maior. Né? Tem uma frase que o pastor Cláudio Duarte, né, o Claudinho, para quem conhece,
que ele sempre falava no púlpito, né? Em Xerém, a gente congregava na igreja dele, no projeto Recomeçar. Inclusive, foi uma pessoa que acrescentou muito na nossa vida. E ele dizia, quem começa grande é monstro. Né? Não tem como tu começar grande. É impossível. Eu não consigo ver hoje uma pessoa que, por exemplo, nunca foi corretor em lugar nenhum, não tem experiência, abrir uma imobiliária. Não tem lógica um negócio desse, né? Um corretor precisa começar numa imobiliária, até porque ele precisa fazer o Cresce, e o Cresce precisa de alguém para assinar, né? Fazer um estágio. E o estágio é uma imobiliária. Então, assim, se vai começar, começa da forma certa, aprendendo com quem já chegou, né? Usufruindo de um caminho já trilhado é muito mais fácil. Porque você, não que tu não vai conseguir. Se tu for sozinho, tu vai, mas tu vai demorar para chegar, sabe? Vai demorar muito, porque tu não vai ter com quem criar os seus atalhos, né? A dizer, olha, esse caminho eu já fiz, não vai dar certo. Experimenta isso aqui, ó. Se tu trabalhar isso aqui, talvez você chegue mais longe, isso aqui é melhor. Então, sozinho é muito difícil, principalmente para quem nunca teve nenhum contato com a profissão, né? Nunca ouviu nem falar daquela profissão, como tu vai iniciar sozinho do nada. E esse período ali de 1 ano em imobiliária foi super crucial, né? Uma que me ensinou o passo a passo de tudo, desde estudar um produto, apresentar um produto, levar o cliente, agenciar um imóvel, fazer um plantão de venda, fazer amizade com construtoras, tudo isso eu aprendi na etiqueta do imóvel. A segunda foi sobre network, porque ela era muito bem localizada, né? Era no Riviera Business e é hoje o centro empresarial mais conhecido da cidade. Então, eu fiz network com pessoas chaves para mim, né? Teve, por exemplo, um porteiro que ele me passou o contato de todos os moradores de um condomínio de luxo. Eu já fiz vários negócios por causa desses contatos, né? Teve uma outra pessoa que me passou o contato de todos os donos do business e do concept. Então, eu fiz contatos demais e foi algo que abriu as portas. Foi ali, esses 30, 40 dias, nessa outra imobiliária. E aí, sim, eu estava e não estava preparada para iniciar sozinha. Eu precisava de um empurrão. E aí entrou o seu Paulo, chegou falando, não, tem capacidade, vai para cima, eu tô aqui, te ajudo nisso, né? Porque todo começo é desafiador, né? Você trabalhar sempre para uma pessoa e, de repente, você se vê sozinho, você pensa, meu Deus, como que faz? Ter alguém que acredite em você, vai lá, vai dar certo, né? Até teve uma coisa engraçada nesse meio termo que eu te falei, e aí, o que eu faço? Aí tu falou assim, vai sozinho e tal. Eu falei assim, poxa, mas eu vou atender meu cliente aonde? Na rua, né? Poxa, é esquisito e tal. E a gente tava tentando, né, decidir. E aí tu brincou assim, faz assim, entra numa imobiliária bem grande, tá maior concorrência, porque tu já fechou 2 imobiliárias, vai fechar mais uma. Aí eu, nossa, isso é pesado, não vou entrar mais não, pra não fechar mais imobiliárias. Essa experiência foi bem engraçada. Mas assim, sobre começar pequeno, é muito legal isso, porque hoje eu tenho um Corolla, que não é o carro mais luxuoso, mas eu escolhi, né? Hoje eu poderia ter qualquer outro carro, mas eu decidi ter um Corolla porque era um carro dos meus sonhos, eu sempre quis ter. Até foi engraçado quando eu cheguei para comprar, a pessoa que foi me vender disse, não vou, tá maluco, vou te vender um Corolla, esse carro de velho. E eu disse, cara, se tu não me vender, eu vou comprar com outro, porque é esse carro. Ele, não, vem aqui, olha essa BMW. Eu disse, cara, é bonita, é legal, mas não é o que eu quero Corolla. Aí ele tentou vários carros, eu disse, cara, eu tô sentindo que... Ele não tava acreditando que uma menina jovem, né? Que uma mulher jovem... Que uma jovem mulher compraria um Corolla. Meu eu Deus, adoro meu carro. É um perfil, né, de carro mais de pessoa mais de idade, né? Mas eu sempre quis ter e fui lá e realizei meu sonho. Mas, antes do Corolla, eu tinha um Celta. E eu me lembro, assim, de inúmeras vezes que eu fui em locais com o Celta. Talvez não era a melhor estratégia, mas era o que eu tinha. Eu sei que alguns corretores alugam. Mas eu quis ser eu, verdade, sabe? Eu sempre procurei ser o que sou. E aí eu fui num condomínio de luxo, que se vocês jogarem eu, bravíssima. Eu fui recepcionada, né? Eu pedi para ser treinada, porque eu tinha um cliente pro condomínio.
E aí a pessoa falou assim, vem cá que eu vou te dar o treinamento. E aí eu só tinha o Celta, fui de Celta. Uma casa mais barata lá custa quanto? Uma casa mais barata? Uma casa, lá não tem hoje casa, seria terreno. Talvez um terreno hoje tá em média 12 milhões. Mas um apartamento... Só pra galera entender, né? O nível do um apartamento, né? hoje lá em torno de 15 milhões. Tá? O mais em conta, o inicial, né? 15 milhões. E a gente tá falando de uma cobertura frente a mais de 50 milhões hoje. Ou seja, a gente não tá falando que você chegou de Celta num lugar que vende Minha Casa Minha Vida. Não, assim. não. Só pra pessoa entender o nível da sacanagem que tu fez, né? Tu só entra lá e tu vê assim, Porsche, Jaguar, McLaren... foi o primeiro contato com McLaren. Que às vezes você fala assim, eu entrei de Celta no empreendimento, né? De repente a pessoa não tá entendendo que tipo de empreendimento, né? Não, eu tô falando de uma doideira, né? O empreendimento. Sim. Né? Assim, hoje é o top 1 da cidade, talvez do estado. Assim, é surreal. E quando você chega, ele é 220 mil metros quadrados só de preservação. Quando você chega, ele tem uma subidona, assim. E o Celta é 1.0, né? Cara, já me deu ruim só ali já né? começa a humilhação do negócio. Já na entrada eu já fui humilhada. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E no dia, em especial, o Celta tava abarrotado. Tinha carrinho de mão, por causa das obras, né? Porque a gente fazia obra. E aí eu falei, cara, eu tô de Celta, ele tá sujo de barro. Eu vou subir um morro que eu não sei se sobe e ele ainda tá cheio. Eu falei, vamos lá. Aí falei com o porteiro assim, tu acha que sobe? Ele, engata a primeira. Canta pneu e vai. Engata a primeira e vai. Meu Deus, eu subi, mas subi cantando um pneu. E daí subi, graças a Deus, logo no início não tem nenhuma casa, né? Só no meio do mato mesmo. Só preservação. Falei, Jeová, me leva até o fim. E daí fui. Aí tu sobe, depois tu só desce. E aí tu já sobe, quando tu vai descer, tu já vê o mar. E eu de Celtinha, lá o mar. Falei, meu Deus. Você sabe que ali passa uma fauna, né? Aham. Você atravessa um bichinho ali, eu tinha matado. Tipo assim, que se tu freia... Não ia poder frear, porque senão eu não subo mais. Pra ver o nível do negócio, né? Maior loucura. E daí, quando eu desci e vi o mar, eu olhei aquele mar, eu falei, meu Deus, que coisa linda, eu tô aqui dentro. Aí desci, daí uma menina já me recepcionou, aí ela ficou meio que me olhando, assim, eu senti um certo... certo... desrespeito comigo. Certo preconceito com o humilde Celta. Daí desci, eu tava bem vestida, bem bonita, de salto, né? Aí eu falei com ela assim, não, esse carro é da minha empresa. Esse carro é da minha empresa, por isso que ele tá sujo de barro, tá cheio de material aí. Mas... Gente, não era um Celta. Não. Um Celta. Não. Né? Que podia ser um Celta. Não, todo manchado tem muito Celta do bonito, sol. né? Não é porque é um Celta. Não tem não, cara. Celta é Celta. Não tem bonito, cara. Tipo assim, o meu tinha umas manchas no capô dele. O carro tava todo zoado. Toda acabada. Todo zoado. Eu tinha dinheiro pra reformar, era muito complicado. O Celta era duas cores, né? Era. Porque o capô dele, ele tinha uma cor diferenciada, né? Era cinza com desbotado. Ele era desbotado. Era tipo aquelas calças do exército, né? Bem esse estilo. Aí ela chegou... E foi muito engraçado, assim, a forma que ela... Não que ela me desrespeitou em momento algum, mas, assim, eu senti um desprezo. Não me ofereceu café, não me ofereceu água. Me mostrou um apartamento na época, só me mostrou a piscina. Ali a piscina... Né? E o apartamento que tem é esse aqui. Eu acho que ela pensou assim, cara, essa guria não tem cliente pra cá, né? Esquece. Eu acho que o que ela te mostrou foi a casa do caseiro. Eu acho. Eu acho que era a casa do caseiro. Eu senti que ela não me mostrava Ou a casa do cachorro de alguém. Eu me sentia que ela não mostrava as senhas, assim, com medo de eu copiar. Eu falei, meu Deus. E aí, no final, ela disse, tu pode voltar por ali. Eu disse, mas tem outra saída? Porque eu pensei, não vai subir de volta. É muito alto. Porque lá, pra você vir, é só uma subida. Mas pra você descer, é gigante. Ou seja, eu teria que subir muito. Não ia subir, certeza. Ela disse, tem sim, tem a saída pela praia. Eu falei, louvado seja Deus. Dá bem, é só uma reta, né? Só que eu não conhecia o produto. Eu senti que algo não foi como tinha que ser. Eu estava numa inauguração de um prédio, batendo papo com o corretor, e ele disse, eu vi que tu foi no Bravíssima, pô, muito legal. Eu falei, bonito e tal. Ele disse, tu ganhou a caixa de ouro também? Eu falei, caixa de ouro? Sim, todo corretor que vai lá ganha um presente, assim, assim, assim. Aí eu disse, nossa, que legal. Não, ganhei a minha tava em casa, deixei em casa lá, E daí ele me mostrou vídeo, foto, tudo mais, eu disse, cara, eu vou voltar lá naquele lugar.
E eu vou voltar diferente. Alguma coisa eu vou fazer. Aí, nessa semana, um cliente me ligou e disse, tenho interesse. Daí, eu tinha uma amiga em comum que já tinha feito mobília lá dentro. Eu liguei para esse meu amigo e disse, eu não quero falar com as corretoras de lá de dentro, eu quero falar com o dono. Ele disse assim, tá maluca, cara? Como é que tu vai falar com o seu Carlos? Cara, eu vou inventar alguma coisa, eu vou falar com ele. Eu quero falar com ele, eu quero ser atendida por ele. Daí me passou o contato, eu fiquei uma semana pensando, o que eu vou falar com esse cara? Pô, ele é o dono do Bravíssima, né? A última vez que eu fiz um cálculo é em torno de 1 bi de VGV. Então, assim, tô falando de uma referência, né? Para quem não sabe o que a gente está falando, é como ele tem R$1 bilhão para vender. Isso. Né? Para a pessoa leiga que não entende, ele tem R$1 bilhão para venda ali. Em patrimônio de venda ali, de dinheiro parado. Eu fiz assim. por alto, né? Já subiu os preços, não tá mais agora. Daí eu falei, tá bom, já sei. Liguei para ele e disse, tudo bem, o senhor não me conhece ainda, mas eu sou a melhor corretora da cidade. E eu vou vender o teu imóvel, mas para eu vender Bravíssima, eu preciso conhecer pelos olhos do dono. Eu não quero uma corretora me apresente, eu quero conhecer pela tua forma de ver, porque eu sei que você deve ter muita paixão pelo que faz. E ele disse, meu Deus, eu não sei quem é você, mas 2 horas eu quero você aqui. Vem cá tomar um café comigo. Daí eu, ok, estarei aí. Novamente vai eu de Celta. E quando eu cheguei, ele já estava na porta me esperando. Daí, oi, seu Carlos, tudo bem? E para quem sabe quem é seu Carlos, é uma pessoa super reservada, quase inacessível, né? E hoje ele é um amigo, alguém que eu tomo café, que eu amo aprender. É uma das pessoas que eu mais aprendi sobre mercado imobiliário, sobre visão de mercado. E nesse dia especial, a gente saiu quase 7 horas da noite, porque ele tinha outro compromisso. Ficamos uma tarde inteira, ele me apresentou tudo. Desde o dia que ele comprou até o projeto que ele tinha futuro. Eu conheci do empreendimento mais do que, talvez, do que qualquer outro corretor. Mas o que tu acha que nessa frase fez a diferença? Que tu teve contato dele, e aí você, através do contato que você tinha dele, você mandou essa frase para ele. O que você acha que fez ele ter essa sensibilidade de, quero te conhecer? O que tu acha que aconteceu ali, né? Primeiro, pela ousadia de ligar para ele, né? Ousadia. Que certeza que as pessoas têm medo dele de uma forma absurda. E segundo, por ter, talvez, ali mexido com o ego dele. Porque todo mundo quer contar a sua história. Todo mundo quer contar de si. Como chegou até ali, como conquistou. Principalmente pessoas grandes. Principalmente. Eu tenho percebido que pessoas grandes, né, quando a gente fala de pessoas grandes, é pessoas que já alcançaram grandes resultados. Sim. Elas têm prazer em compartilhar a história dela. Exatamente. Tem prazer em contar de onde ela veio, como ela chegou ali, porque isso traz de volta aquele senso de pertencimento. Sim. Traz de volta para ela aquele senso de conquista, sabe? Ela relembra toda a história dela e fala assim, eu saí de tal lugar. Uhum. Então, eu já percebi que pessoas grandes, assim, gostam, adoram contar a história dela. Ele me contou como foi que comprou o terreno, sabe? Qual foi a ideia do terreno, por que ele criou algo tão grandioso. Como foi a história, os desafios. Detalhes. Assim, realmente ele me contou os detalhes. E é isso, né? A gente começa pequeno, a gente mantém a coragem, a força, né? Vai com o que tem, faz o seu melhor sempre. E ser corretora é algo... É muito grandioso, assim. Eu sei que muitos corretores estão na profissão porque querem a comissão e é justo, o resultado, né, em si é a comissão. Mas corretagem vai muito além da comissão. Olha só, nesse tempo que a gente está conversando, quantas pessoas incríveis eu citei? São pessoas do meu convívio. São pessoas que eu tenho contato, que eu ligo, que eu tomo café. Né? Seu Paulo da Macodeste que vem aí, seu Paulo, vamos comer um sushi? Eu fico 1 hora ali comendo sushi com um grande empresário, alguém que tem 35 anos de construção civil, sabe? Que lança prédios incríveis. E não é só Itajaí, o seu Paulo hoje lança prédio em vários lugares do Brasil. Então, assim, alguém que tem uma bagagem gigante, eu aproveito esses momentos. Faço perguntas de estratégia, aprendo com eles, cresço como ser humano. Então, assim, corretagem
Não vai te levar só na comissão. É legal, comprou lá um carro, igual a gente recente foi em Dubai. Cara, é incrível o que a profissão te proporciona. Mas eu, Stephanie, gosto mais ainda da onde eu já cheguei. Do meu nicho de conhecimento com pessoas. Hoje eu tô no Hilton, que é, né, esse centro empresarial aí bem conhecido, e eu tô ali no café e passa lá o dono de uma das maiores transportadoras. Oi, Lucide, bom dia. Senta aí, vamos tomar um café. E eu tomo um café e ele me conta como que abriu aquela transportadora, né? Hoje a gente estava no outro treinamento, a pessoa citou um nome que é talvez um dos maiores empresários da cidade. Ele foi no meu aniversário de um ano de empresa, de mais um ano de empresa. Ele estava lá, tomando um champanhe, comendo, sabe? Isso, para mim, é ser corretor de imóvel. É a melhor parte da corretagem é quem você está conhecendo. Por isso, quando eu falo pro corretor, cara, pega um contato e liga pro cara. Não liga só para vender. Procura saber quem é. Cara, isso é vida. Porque é mais um lugar que você acessa. E assim você conhece várias profissões, vários nichos de mercado. Nossa, a mente, explode, imensa. Tu começa a pensar tanta coisa boa e não tem como não prosperar. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que muitas pessoas, elas estão esperando ter tudo de melhor para poder fazer alguma coisa. Ainda mais com o advento da internet agora, a comparação se tornou muito grande. Sabe? Se tornou uma disputa absurda. Não, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho ainda um carro igual ele tem. Uhum. Não, eu não consigo usar o sapato que ele usa. Mas o dia que eu morar no bairro que ele mora, eu também vou conseguir fazer isso. Uhum. Então se tornou uma disputa de se eu tenho ou se eu não tenho. Se eu tenho, eu faço. Se eu não tenho, eu deixo de fazer. Não é assim. Não é o que você tem, é quem você está se tornando. Porque as pessoas vão se conectar com quem você está se tornando. Porque se fosse dessa forma, o bilionário não atenderia uma pessoa que chegou de Celta na casa dele. Com tanto prazer, né? Com tanta educação. Ele só iria atender alguém que chegasse com um carro do mesmo nível do dele. Só de McLaren. Só de McLaren pra cima, mas não foi assim. Não. Porque ele se conectou com a essência da pessoa. E tem muita gente querendo ter e esquecendo de ser. Tem muita gente esperando ter algo para poder mostrar. Entenda uma coisa, o que você está tentando mostrar para alguém, de repente, ou aquela pessoa nem quer ter, ou ela já tem. Ou ela já tem. Vou repetir, de repente o que você está querendo ter para mostrar para alguém, ou ela já tem ou ela nem quer ter. E você está aí tentando ter isso para poder chegar em algum lugar. E está esquecendo de ser. Uma mesa, você não sustenta uma mesa com pessoas sem você ser algo. Só você tendo, eu tenho tal coisa, eu tenho tal coisa. Você não se sustenta nessa mesa por muito tempo. Porque a futilidade te joga para longe. Mas a essência te mantém conectado a pessoas. Sim. Eu até tive essa experiência. Há pouco tempo eu fui agenciar uma casa de luxo, top a casa. E aí o dono tava lá, a gente bateu o maior papo, ele é construtor. E ele bem simplesão, assim. Eu tenho um predinho em frente a em Balneário Camboriú. Então eu falei, não tem predinho, né? Falei, e qual que é o prédio? Anotei o nome e tudo mais. Ele disse, eu tenho ainda a cobertura e tenho mais 3 unidades que a gente não vendeu. Tá reservado, tá guardado e tal. Tá. E aí, papo vai, papo vem, ele me falou uma coisa engraçada, né? Que eu cheguei com o Corolla, ele disse assim, cara, esse carro é muito top. A gente tem um Corolla também. Eu falei, tu só tem um Corolla? Para de bobeira. Ele, não, é o carro que eu tenho. Cara, Corolla é top e tal. Super se conectou comigo. Aí ele falou assim, eu falei, mas tu tem condições de ter uma Jaguar, de ter uma Porsche, uma McLaren? Ele disse, não, quando eu quero andar de Jaguar, de Porsche, McLaren, eu chamo um corretor. Aí eu fiquei impactada. Falei, como assim? Ele, os corretores aqui alugam pra se exibir pros construtores. Mal sabem eles que a gente sabe que nem é deles. Cara, eu falei assim... foi tão engraçado que a gente caiu no riso. E eu disse, tá me dizendo que os corretores passam um papel de bobo, alugam pra vir te atender, e tu já sabe que é aluguel. Ele, lógico. A gente sabe quando a pessoa é o dono do carro. Nossa. Não adianta ficar alugando. Aí ele disse assim, teu brilho no olho de falar do Corolla é muito melhor do que quem chega aqui de carro alugado. Cara, eu falei, é isso, cara, é essência.
as pessoas não se conectam com teus bens materiais, claro, tem que estar assim bonitinho. Não é tu chegar lá fedido, não é isso que eu tô falando. Tá? Tu pode chegar lá todo rasgado, maltrapilho. Não. Tem que chegar assim bem vestido, com um hálito normal, sem aquele bafo de leão horrível. São estratégias, né? É, a roupa que você usa, o carro que você anda. E nem tô falando de roupa cara, de marca, não. Tô falando de roupa limpa, bem vestido, sabe? Um cordão legal. Cara, o que você puder ser de melhor. Mas não adianta tu querer passar pelo que tu não é. Alugar um carro pra chegar lá e impressionar, não vai impressionar ninguém, cara. Até porque isso não é uma regra, né? Eu já vi pessoas com baita carrão, pessoas que de fato tinham poder aquisitivo bom, Sim. com roupas de grife, mas que você não conseguia ficar perto dela por meia hora. Uhum. Que a pessoa tinha uma essência tão ruim, era tanta futilidade que saía Sim. da boca dela, sabe? Não tinha um brilho, não tinha uma essência boa, gostosa, uma leveza de estar perto. Uhum. Você não ficava perto dela Sim. por aquilo que ela... A não ser que você seja uma pessoa interesseira. É. Aí você, de repente, vai até permanecer com essa pessoa, mas também não vai durar muito tempo. Não. Porque não é uma história construída com base sólida. Sim. É algo de jogo de interesse. Mas, da mesma forma, já vi pessoas com menos poder aquisitivo, pessoas com um carro bem mais simples, pessoas com roupa que nem de grife era, e ela está sempre à mesa com pessoas pagarem para estar perto dessa pessoa. Sim. Por quê? Porque é a essência dela, o que ela tem dentro. Sabedoria não se compra com livro. Sabedoria você adquire com a sua experiência de vida. É. Sabedoria é saber fazer boas escolhas, é saber viver bem. E isso não encontra num livro ou num curso. E pessoas que têm sabedoria são pessoas que as outras querem estar perto. A essência não tem a ver com o dinheiro que você tem, né? Tem a ver com o que você é, na verdade. Pra gente finalizar, agora eu vou pedir 2 dicas, tá? Pra gente partir para o final. Eu quero que você dê 2 dicas práticas para 2 tipos de corretores. Primeiro, o corretor que está iniciando. Uma dica para esse corretor. Tá. E uma dica para o corretor que já iniciou, já tem até um tempo de caminhada, mas assim, tá pensando em desistir, tá patinando no negócio, o negócio não vai para frente. Pode comprar o curso, né? A primeira dica é compre o curso. Mais uma dica para cada um desse Na verdade, a mesma dica para os dois. Se associe a uma boa imobiliária. Alguém que vai te proporcionar um passo à frente. Então você acredita que mesmo quem esteja começando e aquela pessoa, aquele corretor que já tem uma caminhada, está patinando, de repente em um determinado momento da vida já fez vendas excelentes, já usufruiu de bons resultados, mas hoje não sabe o que aconteceu, está patinando. Você acha que ele também pode dar um passo atrás para reiniciar, recomeçar? Sinal de que ele não aprendeu de verdade. Ponto. Ele patinou porque ele fez venda, mas foi numa sorte, num momento, jogou a rede, pescou porque tinha muito peixe, mas ele não é um bom pescador ainda. Ele tem que ter a humildade de falar assim, meu Deus, se eu não tô conseguindo, eu não aprendi direito. Eu vou voltar lá. Isso aí é top. Porque acontece, sim, existe um momento que a maré tá lotada de peixinho, né? E tu joga uma rede de qualquer forma lá, em vez de... Né, quem gosta de pescar sabe, né? Tem a tarrafa, que você tem que ter o manejo, né? De jogar ela na mão, de botar um pedaço na boca. Quando você joga, ela se arma toda. E a chance de tu pegar peixe é muito maior, que ela arma toda ali, pá. Se abre toda ali, né? Só que às vezes, eu já joguei tarrafa, muito. Eu sei jogar hoje, né? Mas no início, abria um negocinho de nada. E eu já peguei peixe assim. Por quê? Porque eu sou boa? Não, porque tava lotado o mar. O mar literalmente tava pra peixe. Literalmente. Aí foi fácil, joguei lá. Eu odeio pescar de anzol. Me dá angústia. Mas já peguei peixe. Por quê? Jogava um anzol, pegava, puxava. Jogava um anzol. É mole. Então, talvez ele estava nesse momento. O mar estava muito para peixe. Só que em dias normais, não é assim o tempo inteiro. Tem um momento que o mar tá para peixe nos imóveis. Sabe? Mas se tá mais difícil, tem que ser bom. Tem que saber onde tá o peixe. Tem que saber pescar, jogar tarrafa direitinho. Então, se tu não sabe ainda jogar tarrafa, tem que voltar. Humildade. Boa. Pede alguém pra te ensinar. Como que joga essa bagaça? Eu quero jogar bem. Então tem momento que o corretor é só jogar a tarrafa. Jogou a linha, pegou o peixe. O mar literalmente tá pra top. peixe, tu vai jogar e tu vai pegar.
Sim. Então, beleza. Aí, para esse daí, de repente, até um corretor que é meia boca, que não sabe ser profissional Vários. mesmo, esse vai embora. Né? O mar tá para peixe, tá jogando. Mas quando o mar não tá para peixe, você tem que saber onde está o peixe. Isso. Aí entra a diferença dos que são profissionais e os que estão ali só de brincadeira. Boa. Aí é esse momento que muitos fecham a empresa, sai, desiste, vai ser porteiro, vai ser faxineiro, vai ser qualquer... Né, o que ele quiser da vida. E sai falando mal da profissão. Ah, é, porque corretagem é uma porcaria. Mas não é porque é uma porcaria que ele não sabe fazer. E aí, nesse momento, se o corretor que está me assistindo está nesse momento, na dúvida, se é o que ele quer realmente fazer, porque tem 6 meses que não vende, 8 meses, enfim, olha a sua caminhada e vê se não é o teu momento de voltar para uma imobiliária. Isso acontece muito porque, assim, ó, tem vários corretores que entram para uma imobiliária e faz lá uma fortuna. Vendeu 5 imóveis, disparou. Ah, eu sou bom pra cacete, cara. Eu sou muito bom no que faço. E daí vai abrir a sua própria. Só que aí é diferente. Entendeu? Sim. É diferente. Aí se aperta e ele não tem a humildade de voltar. Não, agora eu tenho a minha própria. Cara, se tá ruim... O orgulho, né? O ego, né? Se tá ruim, cara, volta. Volta, não tem problema nenhum. O importante é vender. Volta lá. Aprende de novo. Se no futuro melhorar e você achar que tá bom, show. Fora isso, imobiliário te dá base. Então, para ambos, tá iniciando, tem que iniciar numa imobiliária para aprender a pescar, né, as estratégias. E também, se você é um corretor que tá a longo prazo e tá um tempão sem vender, imobiliária. Não dá para fazer sozinho. Tem que ter humildade. Tem que ter, sempre. Orgulho e ego não paga boleto de ninguém. A soberba... Às vezes vai precisar dar um passo atrás para poder reiniciar a sua trajetória como profissional. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Essa é a frase que eu mais gosto. Quem é soberbo, quem se acha demais, eu sou muito bom para isso, vai cair. É certo. A soberba precede a queda. Veja só. Se a pessoa é soberba, tu olha, ela é arrogante, vai cair. Vai chegar um momento dela que, infelizmente, vai cair, vai se ver no fundo do poço. Humildade é sempre o melhor caminho. E é curioso que... Para finalizar mesmo, né? Sim, para finalizar. A gente sempre fala que vai finalizar, mas para finalizar mesmo. Tá bom, Pamela? Tá gostando? Falar, a gente gosta de falar, né? É interessante que esse é o motivo que eu sempre falo para algumas pessoas assim, cara, quem tem mesmo é humilde. É. E as pessoas não conseguem acreditar nisso. Nossa. Hoje eu ainda tenho algumas amizades minhas lá da onde eu vim, sabe, que eu ainda convivo. Não convivo, né, mas que eu converso Sim. e tal. São amigos, né? Não deixam de ser. Mas não acreditam quando eu falo assim, cara, quem tem muito... Hoje eu sou agraciado e abençoado por, em alguns momentos, sentar à mesa com pessoas que, assim, ó, que o dinheiro já deixou de ser problema para ela há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Pessoas que têm muito, mas muito dinheiro mesmo. E são humildes. Por que eu lembrei disso? Pelo que você falou. A soberba, ela precede a ruína. Se ele ainda está lá, é porque a soberba não chegou. E eles sabem, e eu já conversei com alguns, e eles falam e sabem, que a partir do momento que eles deixarem subir para a cabeça, ou se tornarem orgulhosos e prepotentes, eles vão perder aquilo. Sim. Então é princípio. Né? Aí isso daqui daria mais um podcast, mais 1 hora. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, eu. Obrigada por ter assistido até o final. É gostoso, né, dividir um pouco aí de poucos anos que eu tenho como corretora, mas que foram tão intensos que às vezes até eu me assusto, né? Como em 4 anos eu conquistei tantas coisas, né? Mas talvez por isso, né? Eu fiz um caminho longo, duro, difícil, né? Vim de um lugar muito complicado, suei muito para trabalhar, suei muito para fazer minha faculdade, minha pós-graduação. Foi tudo muito plantado, plantado com suor, né? Plantado mesmo, lá no dia a dia. Eu conto uma história que as pessoas acham super engraçada. Os ônibus que eu pegava era tão cheio, que teve uma vez que eu entrei no Rio, tu entra pela frente, roda a roleta e vai para trás. Só que quando tá muito cheio, tu fica ali na frente, tem que esperar esvaziar para ir lá para trás, né? Para pagar a passagem. E aí eu tava ali em pé, perto do motorista, não estava me segurando, né? Porque não precisava, porque tá tão cheio que o ônibus em si te segura. E eu
Só que eu estava numa posição que a minha perna estava torta. Eu estava muito torta. E aí eu levantei o pé para voltar. Quando eu levantei para voltar, não tinha espaço para botar o pé no chão mais. De tão cheio. Daí Algum pé ocupou o seu lugar. E eu disse, senhora, por favor, chega o pé só um pouquinho pro lado pra botar o meu. Eu não tenho condições de ir com o pé levantado assim. Daí ela se espremeu, botei meu pé no chão e fiquei em pé. Então, assim, cara, isso é uma memória que eu me lembro de um dia. Gente, foi surreal. Eu tava mais ou menos umas 3 horas esperando o xerém passar. E aquele troço não passava. Veio um ônibus. Aí desceu alguém lá por trás e uma pessoa entrou. Quando eu fui entrar, não cabia. Não cabia. O motorista pediu para eu descer, para ele fechar a porta, porque não tinha condições do ônibus sair. Gente, é surreal. Então, assim, hoje quando eu pego o meu carrinho, vou pro meu escritório em 5 minutos, ar-condicionado, meu louvor, eu louvo a Deus. Falo, Senhor, nem sempre foi assim. Sim. Nem sempre foi assim. Eu já vi pessoas no ônibus entrar pela porta ali da frente, né? Porque quem não sabe, não conhece esse sistema de ônibus, tem 2 portas, Sim. uma da frente e uma atrás. Você entra por um lugar e sai no outro. A pessoa entrar, um estudante entrar ou um trabalhador, tá tão cheio que não deu para ele andar mais para frente. O motorista fechou a porta, ficou só a mochila dele para fora. Eu já vi também. E vai assim, e toca o barco, que tem que ser. Só a mochila, ele não ligar, né? Sabia que não, quando abrir a porta, tudo certo. Eu puxo minha mochila de volta. Ele já não ia se mexer mesmo, né? Então, assim, cara... Não tem desculpa, é o processo, né? Não né? tem desculpa. Então, eu acho que o processo te faz ser humilde, seguir a tua essência, né? Quem já passou por grandes privações e grandes desafios, tem a memória boa. Eu tenho a minha memória bem fresquinha. Sim. Eu fui no Rio recente. Sabe onde o calo aperta, né? E o carro estava emprestado e tudo mais. Eu precisei pegar um ônibus, coisa de 3 minutos. Cara, eu fui rindo sozinha dentro do ônibus, pensando, meu Deus, isso aqui era a minha rotina. Não vazio como estava, né? Uma rotina ainda um pouco mais às 5h15 da manhã. Sim. Então é isso. Minha profissão me proporcionou uma mudança de vida, de mentalidade, de convívio, de tudo. Só ver, meu apelido era Fanny. Hoje eu sou Lucide. Até seu nome foi mudado, né? Ao longo eu senti a necessidade de ser chamada pelo meu sobrenome, sabe? Então, assim, tudo, minha forma, minhas roupas, meus ambientes, meu Deus. Nunca estaria frequentando Paris 6. Nossa, era o podrão da esquina e fique feliz. Era um final de semana, era alegria. Não que eu não vá, eu vou no podrão da esquina ainda. Eu amo, adoro x-tudo com maionese temperada. Mas hoje não é minha necessidade mais, entende? Sim. Antes isso era uma necessidade, fazia parte da minha diversão, porque era o que eu podia pagar R$5 no x-tudo. Hoje não. Hoje eu como x-tudo porque eu tenho prazer. É engraçado que algumas pessoas olham e vê a gente viajando. Teve alguns amigos que falam assim, pô, tu tá metido, foi pra Dubai, tá metido. Ah, tu foi pra Paris, você tá metido. Só que assim, ó, sabe o que mudou depois que eu fui pra lá? Mudou minha mentalidade. Não mudou minha essência nem minha postura. Esses dias uma pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, eu gosto muito de você pela sua humildade, pela sua simplicidade. Falou assim, pô, isso me encanta em você. Sabe por quê? Porque você não precisa mudar por quem você está se tornando. Não. Pelas coisas que você está conquistando. A sua essência tem que ser essa, é o que a gente acabou de falar agora há pouco. Se você mudar a sua essência, mudar você, o dinheiro muda as pessoas, o dinheiro não muda ninguém. Você já era ruim, cara, pode ter certeza. Você já tinha uma essência bem ruim. A essência já era podre. O dinheiro só potencializou aquilo que você já era. Sabe? Então, o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro ele é uma ferramenta para você realizar sonhos, abençoar pessoas. Mas assim, ó, é quem você é. É quem você é dentro, quem você está se tornando. Uma pessoa melhor ou pior? E só agora, realmente, para finalizar, porque senão a gente vai acabar com o tempo do podcast, vou ter que pagar 2. Eu estive recente em Xerém e tive um presente, uma surpresa. Eu estudei num lugar que era a entrada de uma favela, né? Que é onde as pessoas vão buscar as drogas, né? Boca de fumo, como a gente chama mesmo. E tinha uma pessoa em especial que ele sempre estava nesse lugar indo buscar. Ele é ainda quem busca, sabe? E era uma pessoa realmente do meu convívio. Assim, de bom dia, boa tarde, né? Da mesma rua que eu, me viu crescendo, é bem mais velha que eu, inclusive.
E nessa semana que eu estava em Xerém, eu estava num bar, que eu fui visitar o filho de uma amiga, um bar mesmo, tava lotado, todos os meus amigos de infância estavam nesse bar. E eu fui lá, né, tomei café com eles, peguei o bebê, né, me fiz presente. Ela é minha amiga de infância, apesar, né, de estar ali ainda naquele mesmo ambiente. E quando eu saí, eu fui abordada por essa pessoa. Tu tava, né, comigo? E ele quis me abraçar e disse assim, e aí, Stephanie, tudo bem? Meu Deus, como é bom te ver. E daí ele falou assim, tô te acompanhando nas redes sociais. É verdade. Aí ele falou assim, dá orgulho de ver onde você chegou. Tava lá em Dubai, eu te acompanhei tudo. E disse assim, nossa, você inspira a gente demais. É muito bom ver que tu saiu daqui. Tu é uma das nossas, tu saiu daqui, ó. E hoje você tá voando o mundo inteiro. Cara, vai. Meu Deus, tu é um exemplo pra gente. Cara, eu fiquei tão sem graça, tão chocada, tão impactada, que eu nem sei o que eu respondi pra ele. E eu fiquei assim, tipo assim, cara, tem noção? O cara que ainda é envolvido com as drogas tá ali naquela mesma vida, mas ele ainda... Eu lembro da tua cara de surpresa. É como se eu ainda estivesse dando uma esperança de que existe uma vida melhor. Tem como, né? Eu fiquei tão surpresa, eu fiquei tão assim, nossa, cara, que isso, cara? Sério, tu viu lá? Ele, nossa, vi tudo. E eu, nossa, muito obrigado. Suas palavras, assim, me alegrou. E eu fiquei impactada. Que pra mim foi algo assim, uau. Meu Deus, que legal tu servir de exemplo. E ele disse assim, você sempre foi estudante. Você sempre foi esforçada. Só tá colhendo. E eu fui embora, assim, me sentindo missão cumprida. Porque se tu pode agregar em alguém, cara, tu tá cumprindo tua missão. E é isso, gente. Eu tenho que respeitar o espaço, né? Eu vou respeitar teu curso, respeitar o espaço a qual eu estou, mas quando eu tenho minha liberdade de falar, eu falo de umas expressões mais pesadas, né? Mas, cara, olha assim, mano, assim, ó, de que serve? Eu vejo as pessoas, às vezes eu vejo pessoas que têm, sabe, tem grana, tem carro legal, mas são tão arrogantes, são tão soberbos, que eu olho e falo assim, mano, pra que serve essa bosta desse... dinheiro que ela tem. Que serve essa merda desse pedaço de lata, velho? Sabe que serve essa bosta dessas notas na sua conta? A pessoa é um lixo de ser humano, cara. Sim. A pessoa é um lixo de ser humano. E serve de quê? É tão pobre que o que tem é só o dinheiro. Não serve de nada. Nada. Aquilo ali não muda a vida de ninguém, você sabia? Não. Você sabia o que muda a vida da pessoa? É uma outra pessoa boa? E sabe o que é curioso? A maioria das vezes que essa pessoa que se tornou arrogante precisou de alguém, foi alguém que foi lá e ajudou ela. Sim. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Nunca vi Deus usar uma coisa. Sim. Sabe? Deus usa uma pessoa para usar uma coisa. Ele pode usar você com o seu recurso, seu dinheiro, seu carro, para servir alguém. Mas eu nunca vi um carro vir sozinho ajudar alguém. Não. Tem que com ter uma pessoa certeza, envolvida. quando ela precisou, alguém, que é Foi uma lá. pessoa, que é um ser humano, foi lá e ajudou. Mas ela se tornou uma bosta de pessoa. Simplesmente pelo status que ela tem, pelo carro que ela anda, pelo dinheiro que ela tem, pelo lugar que ela viaja. Então essa merda não serve de nada. Se não é A pra essência. ajudar pessoas, servir pessoas. Enfim. É isso. Daqui a pouco a gente puxa um outro podcast. Então Agradecer tá bom. minha participação. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. Até mais. Valeu. Lindinho. Tchau, tchau.